Olá! Eu vejo você. Você faz parte. Bem-vindo à sua terapia online. Aqui, as palavras curam. Convido você a ouvir com o coração aberto esta história da série 30 Dias com Bert Hellinger. Aproveita, já se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com pessoas que também precisam dessas informações. Um velho rei estava para morrer. Preocupado com o futuro de seu reino, chamou seu servidor mais fiel, chamado João. Confiou-lhe um segredo e pediu-lhe: cuide de meu filho, pois ainda é inexperiente, e sirva-o tão bem e tão fielmente como a mim mesmo. O fiel João sentiu-se importante, pois era apenas um criado, e sem pressentir nada de mal, ergueu a mão em juramento e disse: guardarei teu segredo e servirei fielmente a teu filho como a ti mesmo, mesmo que me custe a vida. Depois que o rei terminou o ritual de luto, o fiel João conduziu o jovem rei através do castelo, abriu-lhe todas as salas e mostrou-lhe os tesouros do reino. Uma das portas, porém, ele passou adiante, e quando o rei, impaciente, quis que também fosse aberta, o João preveniu de que seu pai o tinha proibido de abri-la. Quando o rei, teimosamente, ameaçou arrombá-la com as próprias mãos, se fosse preciso, o fiel João cedeu, com o coração pesado. Abriu também essa porta, mas antecipou-se rapidamente e postou-se diante de um quadro, para que o rei não o visse. Isso, porém, de nada adiantou. O rei empurrou-o para o lado, olhou o quadro e desmaiou. Era um retrato da princesa do teto dourado. Quando o rei voltou a si, continuou fora de seu juízo e só pensava como poderia obter a mão daquela princesa. Mas cortejá-la abertamente seria excessivamente arriscado, pois soubera que o pai dela tinha recusado todos os pretendentes. Assim, ele e o fiel João tramaram um ardil. Como tinham ouvido que o coração da princesa do teto dourado era apegado a qualquer objeto de ouro, pegaram no tesouro real as joias e os talheres de ouro, colocaram tudo num navio e navegaram pelo oceano até chegarem diante da cidade onde a princesa residia. Ali, o fiel João tomou alguns objetos de ouro e clandestinamente os colocou à venda diante do castelo. Quando a princesa o soube, veio olhar todas as joias. O fiel João contou-lhe que possuía muito mais no navio e persuadiu-a a embarcar nele, em sua companhia. O rei a recebeu, disfarçada em roupas de comerciante, e achou-a ainda muito mais bela em pessoa do que no retrato que vira. Levou-a ao interior do navio e mostrou-lhe todos os tesouros. Nesse meio tempo, as âncoras foram levantadas e as velas abertas, e o navio singrou para o mar. A princesa notou isso e ficou perturbada, mas percebeu a trama, e como ela vinha ao encontro de seus secretos desejos, entrou no jogo. Quando já tinha examinado tudo, olhou para fora, viu o navio já longe do cais e pareceu assustada. Mas o rei a tomou pela mão e disse: não tenhas medo, não sou um comerciante, mas um rei, e amo-te tanto que te peço que sejas minha mulher. Ela o olhou e achou simpático, pegou o ouro e disse sim. Entretanto, o fiel João, sentado ao timão, assobiava uma melodia, muito feliz pelo bom êxito de seu ardil. Nisto, 3 corvos chegaram voando, pousaram no mastro e começaram a conversar entre si.
O primeiro corvo disse: o rei ainda está longe de ter a princesa, pois logo que desembarcarem, galopará ao seu encontro um cavalo cor-de-fogo, e ele o montará para cavalgar até o castelo. Porém, o cavalo sumirá com ele e o rei jamais será visto de novo. O segundo corvo disse: a não ser que alguém se antecipe, pegue a arma que está em seu coldre e mate o cavalo. E o terceiro corvo disse: mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra do dedo do pé até o joelho. O segundo corvo disse: mesmo que o primeiro caso acabe bem, o rei ainda não terá a princesa, pois quando ele chegar a seu castelo, um traje de festa estará preparado e o rei irá até lá para vesti-lo, mas o traje o queimará até os ossos como piche e enxofre. O terceiro corvo disse: a não ser que alguém chegue antes dele, pegue o traje com luvas e o lance ao fogo. E o primeiro corvo disse: mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra do joelho até o coração. O terceiro corvo disse: e mesmo que o segundo caso acabe bem, o rei ainda não terá a princesa, pois quando a dança nupcial começar, a rainha ficará pálida e desabará no chão como morta. E se alguém não acudir imediatamente, abrir seu corpete, tirar para fora seu seio direito e sugar dele 3 gotas de sangue e cuspi-la, ela morrerá. E o segundo corvo disse: mas se alguém souber e revelar, será transformada em pedra do coração até o topo da cabeça. Então o fiel João percebeu que o assunto era grave. Fiel a seu juramento, propôs-se fazer tudo o que pudesse para salvar o rei e a rainha, mesmo que lhe custasse a vida. Quando desembarcaram em terra, aconteceu exatamente como os corvos haviam predito. Um cavalo cor-de-fogo aproximou-se a galope. Antes que o rei pudesse montá-lo, o fiel João se adiantou, pegou a espingarda e matou o cavalo. Então os outros criados disseram: como ele se atreve? O rei queria cavalgar o belo cavalo até o castelo, mas ele o matou. Não se pode tolerar isso. Mas o rei disse: ele é meu fiel João. Quem sabe qual o motivo e qual o proveito disso? Quando chegaram ao castelo, lá estava o traje festivo, e antes que o rei pudesse aproximar-se e vesti-lo, o fiel João pegou com luvas e atirou ao fogo. Então, os outros criados disseram: como se atreve ele? Agora o rei queria vestir o belo traje para as núpcias, mas ele atirou o fogo diante de seus olhos. Isso não se pode tolerar. Mas o rei disse: ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Então foi celebrado o casamento. Quando começou a dança das núpcias, a rainha ficou pálida e desabou no chão como morta. Mas o fiel João apareceu imediatamente a seu lado, e antes que o rei ousasse fazer qualquer coisa, abriu o corpete da rainha, tirou para fora seu seio direito, sugou dele 3 gotas de sangue e as cuspiu. Então abriram-se os olhos da princesa e ela ficou curada. O rei ficou envergonhado. Ao ouvir os criados censurarem que desta vez era realmente demais, e se o rei deixasse passar mais essa, perderia sua reputação. Convocou o tribunal e condenou seu criado à morte. O fiel João, porém, quando era conduzido ao cadafalso, ponderou consigo mesmo se deveria revelar o que os corvos tinham contado, pois de qualquer maneira iria morrer. Se não o revelasse, morreria na forca. Se revelasse, se converteria em pedra. Mas então resolveu revelar, pois disse a si mesmo: talvez a verdade os liberte. Quando foi colocado diante de seu carrasco, e como é de praxe, o deixaram dizer algumas palavras, ele contou diante de todo o povo, porque tinha feito o que parecia tão mal. Logo que terminou, caiu e foi transformado numa pedra. Assim morreu. Todo o povo gritou de dor
E o rei e a rainha voltaram para o castelo e se retiraram para seus aposentos. Lá a rainha olhou para o rei e disse: Também ouvi os corvos, mas nada disse, por medo de me transformar em pedra. O rei, porém, colocou-lhe um dedo diante da boca e lhe sussurrou: Eu também os ouvi. Este ainda não é o fim da história. O rei não ousou enterrar o fiel João transformado em pedra, e assim o colocou como um monumento diante de seu castelo. Quando passava diante dele, suspirava e dizia: Ah, meu fiel João! Mas logo se ocupou com outros pensamentos, pois a rainha engravidou e no ano seguinte deu à luz gêmeos, 2 lindos meninos. Quando os 2 meninos tinham 3 anos, o rei não encontrava paz e disse à sua mulher: Temos de fazer alguma coisa para ressuscitar o fiel João. Conseguiremos isso se sacrificarmos as coisas mais queridas que temos. Então a rainha se assustou e disse: Mas o mais querido são nossos filhos. Sim, disse o rei. Na manhã seguinte, tomou uma espada, cortou as cabeças de seus filhos e derramou o sangue deles sobre o monumento do fiel João, na esperança de que ele ressuscitasse. Mas ele continuou transformado em pedra. Então a rainha soltou um grito e disse: Isto é o fim. Retirou-se para seus aposentos, juntou suas coisas e foi-se embora para sua terra. O rei, porém, dirigiu-se ao túmulo de sua mãe e lá chorou por muito tempo. Este conto nos traz um ensinamento oculto, pois apresenta elementos simbólicos e situações extremas. Exige ir além da narrativa literal. A história, embora pareça absurda e cruel em sua superfície, carrega uma mensagem profunda e complexa, especialmente quando analisada sob a perspectiva terapêutica de Bert Hellinger. A história de O Engano não é uma fábula moralista sobre bondade e lealdade no sentido convencional. Ela explora as leis ocultas dos relacionamentos humanos e do destino, que Hellinger chama as ordens do amor. O ponto principal não é o erro do fiel João ou a crueldade do rei, mas a dinâmica oculta que opera entre eles. Primeiro, a lealdade cega nos traz sacrifício. O fiel João é a representação da lealdade cega e incondicional. Seu juramento é servir fielmente, mesmo que me custe a vida, ele diz. Ele se torna um guardião do segredo, mas também um instrumento do destino. A lealdade de João não é apenas ao rei, mas à ordem maior que ele percebe, mesmo sem entender completamente. Ao revelar a verdade dos corvos, ele se sacrifica em nome de algo maior, a vida do rei e da rainha. Sua transformação em pedra simboliza a impossibilidade de viver com uma verdade que, quando revelada, exige um preço total. Ele se tornou uma pedra no caminho do rei, um fardo de culpa e um lembrete constante de seu sacrifício. Já o rei representa a autoridade e, inicialmente, a ignorância. Ele confia em seu servo, mas não compreende a profundidade de seu serviço. Sua vergonha e posterior condenação de João mostram que ele está preso à visão superficial dos outros. Os outros criados disseram. Ele é levado a agir de acordo com a pressão social, rejeitando a lealdade mais profunda que João demonstrou. O ensinamento central que fica para nós é a força oculta da consciência. O verdadeiro engano não é a trapaça para conquistar a princesa. O engano mais profundo é a ilusão de controle
e a tentativa de fugir da própria consciência. O rei e a rainha ouvem os corvos, sabem a verdade sobre o sacrifício de João, mas se omitem por medo. Eu também os ouvi. Nada disse por medo de me transformar em pedra. Eles se omitem porque são guiados por uma consciência pessoal que teme o julgamento, ser transformada em pedra, perder a reputação, em vez de serem guiados por uma consciência maior, que exige o reconhecimento da verdade do sacrifício alheio. O amor entre o rei e a rainha e a vida, os gêmeos, nascem sobre a negação de uma dívida não honrada. Esse é o terceiro ponto, o preço da negação e a lei do sacrifício compensatório que todo o campo familiar traz, quer as pessoas tenham consciência dele ou não. Essa é a tragédia final. A história atinge seu ponto culminante com o sacrifício dos filhos. O rei, incapaz de viver em paz com o peso da negação, sente a necessidade de fazer alguma coisa para ressuscitar o fiel João. A única forma de compensar um sacrifício de vida, o de João, é com outro sacrifício de vida. Este ato é a representação extrema da busca por restaurar o equilíbrio sistêmico que foi quebrado. O rei oferece o que há de mais precioso para ele, seus filhos, na esperança de ressuscitar a honra perdida e liberar o peso do passado. No entanto, o sacrifício não funciona. A pedra de João permanece, simbolizando que a negação e a culpa não podem ser simplesmente pagas ou eliminadas ou expiadas por um ato de violência por um membro familiar que veio depois, mesmo que seja por amor. O conto revela que a verdadeira ordem e o amor, no sentido sistêmico, só podem fluir quando as leis do destino são reconhecidas e honradas. A história mostra o perigo da lealdade cega quando não há reconhecimento mútuo, o peso esmagador da culpa e da negação, a impossibilidade de comprar ou compensar o destino com sacrifícios, especialmente quando a verdade é silenciada. A ordem quebrada no início, a omissão do rei e da rainha, leva a uma escalada de tragédias que só termina com a destruição do sistema familiar, a rainha indo embora e o rei chorando, sozinho. É um alerta de que, para a vida fluir plenamente, a verdade e o sacrifício de quem nos serviu, nossos antepassados, por exemplo, devem ser reconhecidos e honrados, não negados ou disfarçados. Te espero aqui para mais uma reflexão da série 30 Dias com Bert Hellinger.